Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos, que esse sábado seja muito proveitoso para vocês. Vamos iniciar aqui a nossa oitava aula de geografia. Como eu tinha dito lá naquele recadinho lá no Whats, é uma aula com conteúdo bem suave, bem light, tudo bem? Mas muito importante para a nossa disciplina de geografia. Acredito que alguns de vocês já tiveram aula sobre os setores da economia, então já sabem mais ou menos quantos são os setores, quais são esses setores, tudo bem? Você que nunca teve aula, tudo bem, nós vamos começar aqui do zero e você vai ver que é bem simples e bem legal essa matéria. Outra coisa, acredito que vocês já estejam se utilizando de mapas mentais para fazer atividades das aulas online das escolas de vocês. Aqui nós vamos trabalhar esse conceito, né? Vamos criar links, né, setas para dispor das informações, algumas imagens também para deixá-la um pouco mais ilustrativa, né? Então, peguem o caderno de vocês, as canetinhas, lápis de cor e vamos lá, ok? Com a nossa aula de setores da economia. Então, partiu. Antes de iniciarmos a aula dos setores da economia, né, a gente tem que definir alguns conceitos aqui, né? O que é economia, né? Basicamente, a gente já sabe mais ou menos o que é a economia, né? Bom, então, segundo a FEA, né, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a economia é um conjunto de atividades desenvolvidas pelo homem, tudo bem? Ou seja, é tudo o que o homem produz, distribui, consome, tudo bem? Seja isso bens, ou seja, bens materiais, né, produtos, ou serviços. Então a gente vai ver que tem um setor da economia que não necessariamente trabalha a partir da produção de produtos físicos, mas sim de serviços, tudo bem? E acredito que a maioria de vocês, não sei quem já tem aí uma ideia de que faculdade quer cursar, qual profissão quer seguir, mas a maioria de vocês vão acabar seguindo para esse ramo, né, dos serviços, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso, vocês vão entender, né? Então é isso. Toda essa produção, essa distribuição, né, de bens e serviços em prol da sobrevivência e da qualidade de vida. E o que são setores da economia, né? Bom, esses setores, né, são considerados os estágios pelos quais os produtos, né, os bens ou serviços passam dentro de um ciclo econômico, tudo bem? Então, ele engloba várias etapas. Na verdade, três etapas, tudo bem? Desde a exploração dos recursos naturais, passando pela transformação desses recursos naturais até o consumo, ok? Então, esses daqui são os famosos setores da economia. É sobre esses três aqui que nós vamos trabalhar a aula de hoje. Então aqui nós temos os nossos caras. Então são três setores. Nós temos o setor primário, ou também vocês vão encontrar nos exercícios, em livros também, falando como primeiro setor. Então, setor primário ou primeiro setor, mesma coisa, tudo bem? O setor secundário, ou segundo setor, e o setor terciário, ou terceiro setor, tudo bem? Marquem isso para a vida. Só existem três setores da economia, tudo bem? Geralmente, nas provas, tem lá 5 alternativas. Então, essa atividade econômica pertence a qual setor? A, primeiro setor. B, segundo setor. C, terceiro setor. D, sei lá, setor informal da economia. E, sei lá, quarto setor da economia. Não existe, tá bom? São três setores. Então, vocês já vão poder eliminar ali algumas alternativas, tudo bem? Então, o primeiro setor ele está muito, a gente vai ver cada um desses resumidamente, tudo bem? O primeiro setor ele está muito ligado à matéria-prima, tá bom? Ao campo, à fazenda, à floresta, tudo bem? Tudo de recursos naturais. O segundo setor já é a transformação desses recursos naturais. Então, pense aqui. Eu tenho no primeiro setor a criação da vaquinha. Eu tenho a vaquinha ali no primeiro setor, ok? Cuido da vaquinha, alimento a vaquinha, deixo a vaquinha gordinha. Tiro o leite da vaquinha, tudo no primeiro setor. No segundo setor, essa vaquinha já vai virar o quê? Por exemplo, hambúrguer, tudo bem?
Transformei a vaquinha, ou seja, a matéria-prima, em hambúrguer no segundo setor, tudo bem? O segundo setor é o setor da transformação. E daí, o que esse hambúrguer vai resultar no terceiro setor? Lógico, é onde eu vou vender esse hambúrguer. Nas maiores redes de fast food, no mercados, nas lojinhas da esquina, enfim. É onde eu vou vender, comercializar esse produto, esse hambúrguer. Tudo bem? Então, é isso. Ok? Basicamente isso. Mas a gente vai ver cada um dos setores. Antes, a gente precisa saber o que é esse PEA, tá bom? Durante a aula e também nos exercícios que estão disponíveis já no Moodle, ok? Terminando a aula, vocês correm lá no Moodle, terminando as aulas, né? Vocês correm lá no Moodle e façam. Tá super suave, no mesmo esquema daqueles exercícios lá de fontes de energia e biomas, tudo bem? E vocês vão encontrar, se deparar com essa sigla, PEA ou PEA, tudo bem? Isso significa população economicamente ativa. Tudo bem? É a galera aí que está trabalhando no país. Então, a PEA de um país é a população que trabalha, né, dentro daquele país. Esse índice, né, esse número, ele serve para quê? Para diversas coisas no mercado financeiro, no econômico, enfim. Ele cria análises de mercado, ele consegue, com essa ideia, você consegue descrever qual é o perfil do trabalhador daquele país, se os trabalhadores daquele país começam muito jovens, se a população daquele país trabalha até 60 anos, enfim. Dentre outros, né, índices que se consegue através desse estudo do PEA, a gente consegue índice de desemprego, enfim, tudo isso, e também medir o rendimento daquela nação. Então a gente sabe o quanto aquela nação está rendendo. É através do PEA que a gente consegue isso, tudo bem? Bom, em 2017, o IBGE calculou que o PEA brasileiro correspondia a 63,05% da população, ou seja, cerca de 63% da população trabalhava. Tudo bem? Uma coisa, nesse número, 63% da população que trabalha, eles estão desconsiderando os trabalhos informais, ou seja, aqueles trabalhos que não têm carteira assinada, tá bom? Então, esse número aí cresce muito mais, tudo bem? Bom, quanto aos setores, o PEA ele se distribui assim: 20% da população trabalha no primeiro setor da economia, lembrem, a vaquinha. 20%, 21% trabalha no segundo setor da economia, na área da indústria e também da construção civil, a gente vai ver um pouco mais. E a grande parte, quase 60% da população, né? 60% da população economicamente ativa, lembrem disso, trabalha no setor, no terceiro setor, ok? Então a gente consegue ver aí uma maioria quase que esmagadora aí trabalhando, né, se atentando ao terceiro setor. E mesmo eu, não estando longe de vocês, não estando olhando na carinha de vocês, ter tido um contato assim breve com vocês, né? Eu já posso assim apostar assim com 90% de certeza que a profissão que vocês pensam assim para o futuro, o curso que vocês pensam em fazer, enfim, a forma que vocês pensam em ganhar a vida, pertença a esse terceiro setor, tá bom? Então, 90% de chance de você estar pensando em algo que se encaixe no terceiro setor da economia. Por que isso? A gente vai ver mais pra frente, tá bom? Isso tem muito a ver também com a nossa região, né? Que a gente mora em São Paulo, então tem muito a ver com isso, né? Com a localização também. Então vamos aí conhecer esses setores. O primeiro setor da economia. Então a gente consegue ver aí, né, um ambiente mais rural, tudo bem? Então o primeiro setor, ele vai se destrinchar em três principais atividades: a agricultura, ok? A pecuária e o extrativismo. A gente já vai ver o que é cada um desses. A agricultura é o cultivo da soja, do café, do algodão, da laranja, da uva, da alcachofra, enfim, do bicho de seda, ok? É, é o plantio. E o Brasil é muito forte, principalmente. O Brasil é líder mundial em exportação de soja.
de café, o Brasil é muito bom também, em suco de laranja, enfim. O Brasil é muito forte. Para começo de conversa, a gente tem que entender que o nosso país é um país muito rico. Tudo bem? Está entre ali as 10 potências mundiais de riqueza. O Brasil é muito rico. Ele não é desenvolvido, como eu já falei em várias outras aulas, né? Mas o Brasil é considerado um país rico, sim, uma potência mundial. E países ricos, eles têm esses 3 setores muito bem definidos, tudo bem? Eles não dependem unicamente de um setor, ok? Então, países pobres, a gente vai ver, onde um país mais pobre, um país mais desenvolvido, um país mais rico, eles focam mais, tudo bem? O Brasil, ele é bem dividido, como a gente viu ali, né? 20% em um, 21% em um, 59% em outro, tá bom? Não tem uma diferença assim, nossa, exagerada, tudo bem? Por exemplo, no Brasil, nosso primeiro setor, nós temos 20% da população. Em países como Liechtenstein, San Marino, enfim, esses países super pequenos da Europa, países super desenvolvidos, eles têm uma população ali de 5% no primeiro setor, às vezes nem isso, tá bom? O Brasil não, ele consegue ter um bom embasamento nos 3 setores. Marquem isso. Além da agricultura, também a pecuária, ou seja, eu vou criar boi, cabra, vaca, galinha, porco, frango, ok? Tudo isso, pecuária, primeiro setor, tá bom? Então esse cara aí que tá ali no meio dos frangos, ele é um cara que trabalha ali no primeiro setor, possivelmente. E o extrativismo, o que é esse extrativismo? É você se apropriar de algo que não é seu, entre aspas, né? Algo que você não foi responsável pela existência. Ou seja, eu vou pescar no rio. Eu cuidei daquele peixe? Não. Vou pescar em alto mar. Eu estou cuidando daquele peixe? Eu estou alimentando aquele peixe? Não. Então, eu faço parte desse extrativismo animal, ok? Extrativismo animal. A caça, a pesca também. O extrativismo vegetal é o quê? Subir ali, pegar um açaí, eu plantei aquele, eu fui lá no meio da floresta amazônica, subi no açaizeiro e colhi um açaí. Eu plantei aquilo? Não plantei. Estou colhendo, tudo bem? Ir lá pegar palmito, entre outros vegetais, tá bom? Extrativismo vegetal. Extrativismo mineral. Aqui em Perus nós estamos próximos, né, de algumas pedreiras. Ali é uma prática, né, de extrativismo mineral que se enquadra então no primeiro setor da economia, tá bom? O homem não foi responsável pelo aquele ferro, aquela pedra naquele local, tudo bem? Assim como o petróleo que a gente viu na aula passada. A extração do petróleo faz parte do setor primário. Entretanto, a partir do momento que eu pego aquele petróleo e refino aquele petróleo, transformo ele em gasolina, em plástico e outra coisa, daí já não é mais setor primário, já é setor secundário, tudo bem? Setor primário quanto ao petróleo é só a retirada dele da natureza. Então, podemos resumir o setor primário em matéria-prima. Vi matéria-prima lá, setor primário, ok? Vi matéria-prima no exercício, setor primário. Sem nenhuma dúvida. O Brasil, como eu disse, é muito forte. É a nossa menor PEA, né? Nossa menor população economicamente ativa está no setor primário. Por quê? Porque o setor primário ele sofreu durante os anos aí, a partir da década de 60, 70, com a mecanização da agricultura. Antes eu tinha uma plantação de café, eu tinha que contratar 100, 200 pessoas para colher café. Hoje não, hoje eu tenho 2, 3 colhedeiras lá, 3 máquinas gigantes, colho café da minha fazenda inteira, eu preciso só de 3 pessoas operando cada uma das máquinas ali, pronto. Ou seja, eu reduzi de 200 para 3 pessoas. Então, essa mecanização, né? Agora não preciso de mão de obra humana, sabe? Trabalho de formiguinha, não preciso mais disso. Então, isso acabou que, né? Tirou o trabalho do ser humano, né? É a máquina aí fazendo o trabalho do homem, né? Então, essa redução da mão de obra colabora para que esse setor seja menor no PEA. Esse setor também, ele, né, como eu disse, ele se baseia principalmente na matéria-prima. E essa matéria-prima é uma matéria-prima bruta, ou seja, eu pego
o café, eu colho o café, não faço mais nada com o café. Eu pego o palmito, eu colho o palmito, não faço mais nada com o palmito. Eu pego a carne, eu mato o boi, vendo assim, produto bruto, sem nenhum benefício. Logo, ele tem um baixo valor agregado. Ou seja, um país que depende unicamente disso, ele vai conseguir pouquíssimo dinheiro com isso. Eu planto a soja, colho a soja, não faço mais nada com a soja, tudo bem? Eu não tenho ali uma transformação daquele produto. Eu só colho. Logo, eu tenho que vender isso por um preço muito baixo. É chamadas commodities, tá bom? As famosas commodities, vocês vão ver isso em História para Chuchu. E a maioria dos países, como o Brasil, faz o quê? Pega isso e exporta. Vende para outros países menores que não são tão, né, fortes no setor primário. Países que dependem unicamente do setor primário. Países, por exemplo, da África, que dependem 80% da população econômica ativa está no setor primário. Eles são países pobres, tá bom? Por quê? Porque, como eu disse, é um valor baixo agregado, tudo bem? Além de ser o seu produto ter um valor super baixo, você também enfrenta algumas condições climáticas, por exemplo. Ah, choveu demais, matou as plantas, pronto, a sua plantação foi embora, e agora o que você vai vender? Não tem mais nada para te dar dinheiro? O que você vai fazer? Acabou a economia do país. Ah, sei lá, veio uma peste, um fungo, sei lá, e comeu tudo a minha plantação. Pronto, acabou. Não tenho mais o que vender para os outros. Como que eu vou sustentar meu país? Ok? Então, países, somente do Sudeste Asiático, da África, até aqui da América do Sul, que dependem unicamente do setor primário, né? Eles sofrem muito, eles têm uma instabilidade econômica muito grande. Tudo bem? Segundo setor da economia. Entender o primeiro setor? Tirem uma foto aí desse mapa mental, tá bom? Ele vai ajudar muito vocês a responderem, né, e estudarem para o vestibulinho da ETEC. Aí, o segundo setor da economia. Como a gente pode ver, né, é a indústria, ok? Indústria do quê? Bom, o segundo setor, né, o setor secundário, como vocês também podem encontrar nas atividades aí do mundão afora, ele tem a ver com a transformação, a industrialização da matéria-prima lá do primeiro setor em mercadoria. Então eu pego aquele produto com baixo valor agregado, industrializo ele, transformo ele em uma outra coisa, né, e vendo ele por um preço muito maior. Tudo bem? E essa sacada, ela surgiu na Revolução Industrial, tudo bem? Então eu tinha ali produto super básico, né, bruto, que eu vendia para os outros países ali, né, quase que a preço de custo, tudo bem? E daí eles falaram, não, a gente pode trabalhar um pouco mais esse produto, né? A gente pode agregar valor nele e vender por um preço 10, 100 vezes maior, ok? Então surgiu ali, nesse contexto ali da Revolução Industrial, uma coisa super importante. O setor secundário, ele é extremamente dependente do setor primário. Então, se o meu país, ele não tem um setor primário, ou seja, não tem uma agricultura, uma pecuária, um extrativismo mineral muito forte, eu tenho que arranjar produtos, matéria-prima, ou seja, eu tenho que comprar matéria-prima de outros países para alimentar as minhas indústrias, ok? Como que eu vou ter uma indústria de automóveis se eu não tenho o material? Como que eu vou ter uma indústria de roupa, né, têxtil, se eu não tenho algodão, se eu não tenho seda, se eu não produzo? Eu compro de outros países, né? Bom, então, o setor secundário. Alimentos industrializados, ou seja, eu peguei aquela soja lá, industrializo ela, agora ela é uma soja cozida, uma soja, sei lá, desidratada, enfim, já tem um preço maior que eu encontro no mercado. A vaquinha, que eu tinha vaquinha lá, industrializo ela, ela virou hambúrguer, e agora eu posso vender por um preço maior. Enfim, todos esses produtos, ketchup, essas coisas maravilhosas aí que a gente gosta e que faz super mal, né, a fabricação deles pertence ao segundo setor. Fabricação de roupas, automóveis, máquinas eletrônicos, a gasolina, como eu disse, né, o refinamento do petróleo, transformar o petróleo em todos aqueles derivados que a gente aprendeu na aula passada, pertence ao setor secundário, né? E
Tudo isso, né? A indústria de tudo isso, mais a construção civil. A construção civil também participa do segundo setor. Um parênteses aí, construção civil. Importante a gente destacar isso. A construção civil, ela participa de dois setores ao mesmo tempo. Depende, tá bom? Muita coisa a gente não pode falar que aquela atividade pertence unicamente àquele setor. Tem algumas que pula de um setor para o outro. A construção civil, quando a gente pensa numa construtora, numa multinacional, sei lá, que constrói casas por Minha Casa Minha Vida, empreendimentos, prédios gigantescos, enfim. Essas construtoras participam do segundo setor, tudo bem? Porque elas pegam, né, o cimento, o concreto, a pedra, enfim, e transformam aquilo para aquilo virar uma casa, por exemplo. Então, isso é segundo setor. Entretanto, a gente vê a construção civil no terceiro setor. E eu vou explicar daqui a pouco. Então, o que eu tenho aqui no segundo setor? Se no primeiro eu tinha a matéria-prima, aqui eu tenho o produto beneficiado. Ou seja, ele tem um maior valor agregado. Eu transformei aquilo. Aquilo não é bruto, não é uma coisa que eu só retirei da natureza. Não, eu retirei da natureza e agora eu trabalhei aquele produto. Então eu posso vender por muito mais dinheiro, tudo bem? O Brasil é muito forte nisso, no segundo setor, como a gente viu, 21% da população mais ou menos ali trabalha no segundo setor. E o Brasil consegue muito, né? É um dos setores que mais traz dinheiro ali para o Brasil. Entretanto, o Brasil é muito dependente. Nós temos as indústrias aqui, mas nós não temos a tecnologia. Lembra daquele negócio lá que eu falei do pré-sal? Quem assistiu a aula passada? A gente tinha aqui o pré-sal, a gente tinha, né, a matéria-prima e tal. A gente tinha que retirar aquele pré-sal. A gente já tinha umas bases petrolíferas e tal, só que a gente não tinha tecnologia para retirar aquele petróleo do pré-sal, né? Então o Brasil ele é muito dependente tecnologicamente. A gente não tem tecnologia. A gente tem a mão de obra, a gente tem várias escolas técnicas, vários cursos que preparam isso, mas a gente não tem a tecnologia. Então a gente depende das indústrias estrangeiras. Vir aqui no Brasil e instalar a Toyota, a Sony, a Nike, tudo bem? A Nestlé, sei lá, a Volkswagen, todos são marcas estrangeiras. E qual é o problema disso? O problema é que são marcas estrangeiras. Então a empresa vem aqui, instala, dá emprego? Dá. Ok, oferece desenvolvimento para a região? Oferece, tudo bem. Mas parte desse lucro não fica no Brasil, volta lá. Ah, então o meu tio que trabalha na Volkswagen, ele gera dinheiro aqui do Brasil, gera carro, gera emprego, ok, tal. Mas boa parte daquele lucro da Volkswagen volta, né, lá para a Alemanha, eu acho que é. Tudo bem. Então esse é o problema do Brasil. O Brasil tem indústrias, mas muitas dessas indústrias são estrangeiras, porque a gente não tem tecnologia, né? Existem algumas multinacionais brasileiras, como por exemplo a JBS, que ela tem, né, várias outras empresas fora do mundo, então elas produzem lá, sei lá, na Angola, e daí parte da verba volta para o Brasil. Tipo assim, tudo bem? Mas são poucas empresas assim que são fortes, né, brasileiras. Bom, aqui, importantíssimo. Países com bom desenvolvimento, né? Ou seja, países desenvolvidos, eles possuem uma base econômica ali bastante expressiva nesse setor aí da economia. Ou seja, tem empresas, né, indústrias muito fortes. Então, são países ricos, né? Desenvolvidos. Tudo bem? No Brasil, essas empresas, né, estão principalmente localizadas na região sul, né? Região sudeste, aqui em São Paulo, e na região nordeste. Também na Zona Franca de Manaus. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma tal Zona Franca de Manaus, tudo bem? Essa daí, tá bom? Ela foi criada lá, né, pelo ex-presidente lá, Juscelino Kubitschek, em 1967, né? E visava, entre outros motivos, né, levar o desenvolvimento econômico para o norte do país, a região da Amazônia ali que não tinha nada, só tinha mato, né? Hoje em dia, graças a Deus que ainda tem muito mato lá. Mas na época era muito mais, né? Não tinha desenvolvimento lá, né? Não tinha produção de
capital, né? E eles quiseram levar esse desenvolvimento para o centro do país e para o norte também. Então foram inseridas, né, em algumas áreas, por exemplo, do estado de Rondônia, Roraima, Acre, Amazonas do Amapá, áreas, né, com isenções tributárias. Ou seja, a empresa poderia se instalar ali e passar, sei lá, 100, 150 anos ali sem pagar impostos, né, sem pagar tarifas. Tudo bem? Então são esses incentivos que fizeram com que as empresas saíssem, sei lá, aqui de São Paulo e fossem lá para o meio da selva amazônica se instalar lá, né? Muitos aparelhos que a gente compra, sei lá, celular, computador, a gente vem na caixa e vem com esse selinho, produzido no Polo Industrial de Manaus. Então, essa Zona Franca aí, tá bom? Ela foi instalada lá também como uma estratégia, né, para... Porque, né, aquela região da Mata Amazônica ela é muito cobiçada mundialmente, então o Brasil não tinha nada ali, então era muito fácil, sei lá, um país vir e querer catar para ele a Amazônia, né? Então, levando o desenvolvimento para lá, então o Brasil poderia, né, delimitar melhor as suas fronteiras. Ok? Vamos aqui exercitar um pouquinho a cabecinha aqui com essa questão. Super simples, só para ver se vocês estão na mesma vibe aqui comigo, tudo bem? Vamos lá. A nomenclatura utilizada para designar o conjunto de pessoas que trabalham, respectivamente, nas atividades agrícola e na industrial é, respondam aí no chat, tudo bem? Qual é o setor que corresponde à atividade agrícola e industrial, respectivamente? A. Setor informal e setor secundário. B. Setor primário e setor terciário. C. Setor informal e setor quaternário. Ou D. Setor primário e setor secundário. Muito fácil, né? Responde aí no chat. Qual que você acha? A, B, C ou D? Muito fácil. Meu Deus, que fácil. Respondam no chat. Lembre-se, quais são os 3 setores? Só existem 3 setores, tudo bem? Lógico que é a alternativa D. Agricultura, matéria-prima, setor primário. A indústria, setor secundário, que a gente acabou de ver. Tudo bem? Então vão cair questões assim, com várias alternativas, com vários setores inventados, tudo bem? Setor informal, não existe setor informal. Existe o trabalho informal, que inclusive não é calculado pelo PEA. Mas esse setor informal, quer dizer, não existe setor informal. Esses trabalhadores informais, eles estão meio que ali dentro dos 3 setores, tá bom? Tem um pouquinho ali no setor primário, um pouquinho, bem pouco mesmo, no setor secundário e muito no setor terciário, que a gente vai ver agora. Tudo bem? Então, o terceiro setor da economia é onde os países mais desenvolvidos, super ricos, se baseiam atualmente, né? Muitos países super desenvolvidos da Europa, por exemplo, eles têm mais de 90% da sua população econômica ativa trabalhando neste setor. Esse setor, ele tem 2 vertentes. Ele engloba o comércio e os serviços, ou seja, os produtos, né, materiais e os produtos não materiais. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o comércio. É esse daí que vocês estão cansados de conhecer, cansados de ver, tudo bem? Então, o que, que é esse setor terciário aí nessa vertente do comércio? É a comercialização, a distribuição daqueles produtos lá que foram industrializados. Aquele produto lá, sabe aquela vaquinha do primeiro setor que virou hambúrguer no segundo setor? Agora ela virou um alimento onde eu vou vender no McDonald's, no BK, no Bob's, no mercado da esquina, enfim. É aqui onde eu vou
comercializar, onde eu vou vender. É aqui que mora a grana, tá bom? É aqui que mora a grana de todos os setores. Cada setor dá a sua grana ali, mas essa daqui é o que move o capitalismo, essa daqui é a seta dourada, tudo bem? É aqui no comércio. Então, muitos países, eles não mantêm indústrias, muitos países desenvolvidos, eles não mantêm indústrias no seu território. Né? Eles mantêm indústrias em países, né, menos desenvolvidos. Então, eu tenho a minha superindústria, minha multinacional, né? Eu sou, por exemplo, sei lá, da Áustria. Eu vou ter na Áustria o meu escritório, só que as minhas indústrias que vão ficar poluindo o ar, que vão precisar de mão de obras, né, de mão de obras mais brutas, né, de pessoas que não precisam necessariamente ter muito estudo, eu não vou querer essas indústrias na Áustria, já que a Áustria é muito mais caro para mim manter isso, eu vou e faço uma filial, sei lá, no Brasil, outra na Angola, outro na Gana, enfim, outra eu mando para o México. Lá tem trabalhadores, né? Eu vou desenvolver a economia deles lá, enfim. Eles que ficam lá com a poluição, com os dejetos, eu quero só saber do lucro, do dinheiro, tudo bem? É isso que muitas multinacionais fazem, né? Elas pagam de boazinhas, mas na verdade elas só estão explorando os países menos desenvolvidos, né? Isso é a lei do capitalismo, né? Então é aqui onde eu vou vender tudo aquilo do segundo setor, tudo bem? Então o setor terciário, ele não depende 100% dos outros setores, tudo bem? Mas ele não está totalmente separado, segregado dos outros setores, tudo bem? Eu posso, o setor terciário, vender coisas do setor primário, tá bom? In natura, produtos in natura, sem ser industrializado, né? Mas a maior parte, né, a grande parte que é vendido no setor terciário vem do segundo setor, tudo bem? E essas são as marcas aí que a gente conhece aí mais distintas aí, tá bom? Polos comerciais famosíssimos aqui, nós temos a Rua 25 de Março, no centro de São Paulo, né? Que é um super exemplo onde esse terceiro setor está atuando, né? A Santa Efigênia também no centro. Nós temos a Avenida Doutor Silvio de Campos, por que não? Aqui em Perus, né? A gente tem ali o terceiro setor bombando, né? Praticamente a gente só tem terceiro setor ali, não tem outro setor trabalhando ali na Silvio de Campos. E o Mercadão da Lapa, né? A Lapa em si é um polo, né, comercial. Agora vamos falar dos serviços, tudo bem? Que é onde eu disse que, mesmo não conhecendo vocês muito bem, eu sei que 90% de vocês vão querer trabalhar em algo específico do setor terciário, principalmente voltado à vertente de serviços, não muito do comércio, mas de serviços. O que são esses serviços? Ou seja, são produtos não materiais, ou seja, aquilo que eu não toco, né? Não é um celular, não é um pacote de bolacha. É serviços em que pessoas ou empresas elas prestam para terceiros para satisfazer algumas necessidades. Ou seja, eu tenho serviços bancários, pertence ao terceiro setor. Ele faz um serviço bancário, ele não está fabricando dinheiro, né? Ele está guardando seu dinheiro, te emprestando dinheiro, isso é um serviço. Turismo, o cara que te leva para conhecer, sei lá, Porto de Galinha, te conhecer, sei lá, Balneário Camboriú, ele presta um serviço, o conhecimento dele, coisa e tal. Saúde, né? Médicos, enfermeiros, eles estão todos nesse terceiro setor. A educação, professor. Eu, no caso, não sou professor formado, mas eu estou aqui praticando, né? Isso, então eu sou do terceiro setor. Comunicação, telemarketing, propagandas, o Silvio Santos, terceiro setor. Estética, cortar cabelo, que no caso eu estou precisando. Essas coisas, tudo terceiro setor. Administrativo, científico, ou seja, pesquisadores, cientistas são terceiro setor. Segurança de shopping, segurança de, sei lá, do que das contas, policial, bombeiro, terceiro setor. Quem trabalha produzindo games, terceiro setor.
advogados e a construção civil. Lembra da construção civil do segundo setor? Ela está no terceiro setor também. Porque aqui a construção civil não é a construtora, a empresa. No caso aqui é o pedreiro, é o serralheiro, é o marceneiro, é o pintor, é o eletricista. Esses que trabalham na construção civil e prestam serviço. Ah, estourou o cano aqui, vou chamar o encanador. O encanador ele não vai vender um produto, ele vai vender o serviço dele. Ele é da construção civil e ele é do terceiro setor. Tudo bem? A partir do momento que o pedreiro entrar numa construtora, ele vai ser do segundo setor. Mas enquanto ele está trabalhando por conta, ele é do terceiro setor, porque ele vai aí na sua casa para construir um puxadinho, para bater uma laje, entenderam? Então, qual é a profissão que vocês desejam aí para a vida de vocês? Eu, por exemplo, sou arquiteto, sou formado em arquitetura. Eu participo do terceiro setor. Eu tenho uma amiga que é engenheira mecânica, tá bom? Ela pode participar tanto do terceiro como do segundo setor, depende de onde ela for trabalhar, por exemplo. Então você tem essas possibilidades. Algumas profissões, elas te proporcionam, né, que você trabalhe em diferentes setores. Algumas são mais destinadas a um setor só, né? Como algumas profissões, como por exemplo o bombeiro. E aí? Você está mirando para o seu futuro trabalhar no primeiro, segundo ou terceiro setor? Coloca aí no chat que eu quero saber. Eu chutei que 90% ia ser do terceiro setor. E vocês, coloquem aí a profissão ou o curso e o setor que vocês acham que esse curso ou essa profissão que vocês desejam se encaixa. Coloca aí que eu quero ler e comentar, tá bom? Então, é nesse setor aqui que a maior parte da população econômica ativa do Brasil trabalha, né? Participa. Quase ali 60%, tá bom? Em países mais desenvolvidos, é bem mais que isso, tudo bem? É o setor, e aqui no Brasil, né, está principalmente aqui na região sudeste, região sul também, né, é muito assim visível o quanto o terceiro setor é presente. Por exemplo, se eu estivesse dando aula para uma sala de aula lá na Amazônia, possivelmente os meus alunos estariam mirando para uma profissão, sei lá, do primeiro setor ou do segundo setor. Ele quer trabalhar na Zona Franca lá de Manaus, então ele vai querer trabalhar na parte da indústria. Como vocês são meus alunos que moram aqui na cidade de São Paulo, que é uma cidade super desenvolvida, que pertence principalmente ao terceiro setor, então eu chutei aí que 90% de vocês iam querer focar nessas áreas. Tudo bem? Então a gente pode conhecer a economia do país a partir do setor, a partir da população economicamente ativa daquele país. Quando eu tenho serviços de alta qualidade, saúde de alta qualidade, educação de alta qualidade, ou seja, o país ele foca muito nesse terceiro setor, foca muito em segurança, foca muito em informática, foca muito no seu turismo, na construção civil. O que acontece? Ele tem uma alta qualidade desses serviços. E país com alta qualidade em educação, em segurança, em saúde, é um país altamente desenvolvido, ok? Então, países muito desenvolvidos focam principalmente no terceiro setor. Países ricos podem focar ou no segundo ou no terceiro setor, tá bem? O Brasil é um país rico, ele foca meio, mas o Brasil é um caso à parte que ele meio que distribui ali mais ou menos, né? Mas é isso, tá bom? É o terceiro setor, é onde mora o dinheiro e também a qualidade. Junto o dinheiro com qualidade, boom, um país capitalista com alto nível de desenvolvimento humano. Tudo bem? Aqui é importante. Lembra daqueles trabalhadores informais? Então, não existe um setor informal, tá bom? O que é o trabalhador informal? É aquele que não tem carteira assinada, é aquele que vende, sei lá,
comida na rua, tem um barraquinho de cachorro-quente, é aquele que trabalha, sei lá, de pedreiro, por exemplo, sem ser registrado, é aquele que abriu um salão de beleza ali na garagem dele, tá bom? São esses trabalhadores informais. Eles não estão dentro daquela população economicamente ativa, mas eles possivelmente, grande maioria deles, está dentro do setor terciário, tudo bem? Então, agora que vocês sabem qual é o setor terciário e o que, que ele faz da vida, né? Vamos deslumbrar aí algumas cidades onde grande parte aí da população economicamente ativa participa, né? Nova York, a gente consegue ver aí a ilha de Manhattan, né? Os caras que trabalham ali, você acha que eles participam do primeiro, segundo ou terceiro setor, né? Primeiro setor praticamente zero, né? Segundo setor, mais nas periferias, se tem alguma indústria ali. Basicamente são torres de escritórios, coworks, enfim. Terceiro setor, Tóquio. Você acha que alguma indústria fica poluindo Tóquio ali no meio? Não, essas indústrias, essas multinacionais estão em países mais, né, mais pobres, por exemplo. Né? Um japonês não vai querer uma indústria poluindo o meio ambiente ali. Ele vai mandar essa indústria lá para o Sudeste Asiático, lá para América do Sul, para América Central, né? São Paulo. São Paulo é uma cidade super focada no terceiro setor. Uma prova disso é que muitas indústrias aqui da cidade de São Paulo foram para o interior, porque a cidade de São Paulo não comporta mais essas indústrias. Né? A cidade de São Paulo começou a não investir muito nisso, porque não é um setor mais que traz, né? São Paulo ficou muito rico através das indústrias, só que atualmente a indústria ela não faz mais parte do contexto de São Paulo, né? São Paulo quer investir em qualidade de vida, investir em serviços, né? A Google, por exemplo, ela vai vir para São Paulo, o Facebook, o Yahoo, a Microsoft, tá bom? E essas cidades, elas não querem uma população, né, que só sabe, sei lá, mexer com máquinas. Elas querem populações que sabem mexer o quê? Com outra máquina, computadores, com programas, uma população, né, com um curso, né, superior. Então, São Paulo e grandes cidades, né, grandes capitais brasileiras estão investindo no terceiro setor e não mais no segundo. Então, o que acontece? Aquela indústria que seu pai trabalhava, sabe? Que foi para o interior, pois bem, deixou seu pai desempregado. Seu pai vai ter que fazer o quê? Possivelmente correr atrás de um curso, alguma especialização para conseguir, né, se inserir aí no mercado de trabalho do terceiro setor. Ok? Simples, né? Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Vocês não aguentam mais ouvir falar de setor, né? Mas agora vai ficar marcado para a vida de vocês. Vocês nunca mais vão esquecer. Tem resumo? Lógico que tem um resumo. Eu sou um professor muito da hora. Então tem esse resuminho aí. Tire uma foto, tire um print aí. Vocês vão utilizar ele para fazer as provas de vocês da vida. Tudo bem? Tá tudo explicadinho aí, com alguns exemplos de cada setor. Lembrem sempre, o setor, primeiro setor, eu cuido da vaquinha. No segundo setor, a vaquinha vira hambúrguer. No terceiro setor, eu vendo esse hambúrguer no McDonald's. Tudo bem? Então é isso daí. Primeiro setor, recurso da natureza, matéria-prima. No segundo, eu já tenho a transformação disso. E no terceiro, eu vendo isso e presto serviços ainda. Vamos lá, rapidão aqui, ver se a gente entendeu bem essa bagaça. A segunda pergunta da noite, do dia, né? Estou gravando à noite, mas aí é dia. Sobre o setor terciário da economia, isso que a gente acabou de ver, podemos afirmar corretamente que A. Apresenta uma grande dependência das variações climáticas. B. Limita-se a oferecer produtos e mercadorias materiais. C. Condiciona sua dinâmica ao desempenho do setor primário. D. Encontra-se emancipado, ou seja, separado, excluído dos demais setores da economia. Ou E.
abriga uma grande carga de trabalhadores informais. E aí, coloquem no chat. A, B, C, D ou E. Pensem bem. Tem muitas pegadinhas. A resposta é a letra E. Abriga uma grande carga de trabalhadores informais. Lembram? Ok? Que eu falei que os trabalhadores informais eles estão em peso ali no terceiro setor? Pois bem, não pode ser a A, porque quem sofre com variações climáticas é o primário. Não pode ser a B, porque o setor terciário ele não limita-se apenas a produtos, ele também fornece serviços, né? Não pode ser a C, porque ele não está condicionado ao primeiro setor, tá bom? Ele pode sobreviver sem o primeiro setor. Tem o segundo setor ali de boas. Primeiro setor eu compro de outro país, enfim. E a letra D, né, ele não está ali separado, né, segregado de todos os outros setores. Ele não é autossuficiente sozinho, né? Ele precisa do segundo setor, por exemplo. Então é aí. Super fácil, né? Essa daqui tá mais fácil ainda. Só não se confundam, porque o setor terciário envolve atividades econômicas praticadas na sociedade referente aos serviços e ao comércio. Lembram? Terceiro setor, serviço e comércio. Assinale, pois, a alternativa que não aponta uma prática socioeconômica referente a esse setor. A. O trabalho informal. B. A oficina mecânica, aquela que conserta carros. C. A construção civil. D. A confecção têxtil, ou seja, aquela que produz tecido. Ou a E. Medicina. Qual desses caras aí não participa do terceiro setor? Essa pode confundir um pouco, mas ainda tá fácil. E aí, o que vocês acham? É a letra. A letra D, né? Por que não a A? Trabalho informal, né? São os trabalhadores, eles podem estar vendendo amendoim no trem, comércio, terceiro setor. Pode ter aberto uma lojinha de vender roupa, comércio, terceiro setor. Ele não tem carteira assinada, né? Ele tá ali meio que informal, vendendo coisa na rua, por exemplo, mas ele ainda está participando do terceiro setor. B, oficina mecânica, ele está o quê? Prestando serviço. Você precisa trocar, sei lá, a embreagem do seu carro. Você vai lá, ele vai prestar um serviço para você. Você precisa, sei lá, trocar o óleo, trocar o pneu, enfim. Ele vai prestar um serviço. A construção civil, como a gente viu, né, o pedreiro ele vai até a sua casa prestar um serviço. Então, a construção civil ela está no terceiro setor, assim como também está no segundo setor. A confecção têxtil, né, que no caso aqui é na produção de tecidos, né? Ou seja, é você transformar o algodão, a seda, enfim, o linho em tecido. Então essa transformação já é segundo setor. Você está transformando a matéria-prima em algo, em um produto, tá bom? E a medicina, como a gente viu, é terceiro setor, sem dúvidas. Quarta questão e última para a gente finalizar a aula de geografia, super simples. Vamos lá. É o conjunto de atividades econômicas responsável por extrair ou produzir as matérias-primas sobre o meio natural. No Brasil, é uma das atividades que menos oferecem empregos, ou seja, tem uma menor população economicamente ativa, mas é uma das que possui maiores rendimentos. O texto acima, né, ele descreve qual dos setores? A, o setor primário, B, o setor secundário, C, o setor terciário ou D, o setor informal. Tá muito simples essa questão. Mas é bem nesse nível que estão as questões mesmo
do questionário no Moodle, tá bom? Não esqueça de responder eles ao fim das aulas de hoje. Vou deixar aí um tempo para vocês responderem, mas já vão lá correndo agora, porque vocês estão com a matéria fresquinha na cabeça, tá bom? E é isso, gente. É o setor primário, lógico, ele está falando de matéria-prima, né? Está falando que tem a menor PEA, né? Menor população economicamente ativa é setor primário. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês não tenham dormido e que tenha sido proveitosa. Se gostou, deixa um like aí, comenta aí, vem me procurar para perguntar alguma coisa, procura a professora Jordana também, e nós estamos aí. Espero que vocês estejam tendo uma quarentena, entre aspas, né, quarentena, que já tá meio estranha isso. Enfim, produtiva, tá bom? Não estejam só assistindo televisão aí o dia todo, tá bom? Corra atrás dos seus sonhos. Se é o setor terciário que você está almejando para a sua vida, corra atrás. Se não é, corra atrás também. E é isso. É nóis. E até a próxima. Até a aula 9. Tchau, gente.